Olá, queridos, graça e paz. Vamos lá de novo. Muito bem. Deixa o pastor compartilhar. Vamos compartilhar então. Estamos compartilhando a tela com vocês. Continuando, né, o nosso estudo. Estamos estudando, né, a série Fundamentos, Discipulado 1, tema que nós estamos tratando, módulo sobre Deus. E agora a gente vai ver mais algumas. Acabamos de ver sobre a natureza de Deus, né? São 7 pontos de natureza de Deus onde a gente viu, todos pautados na palavra, e continuamos falando da palavra de Deus. Ali no livro de Atos, capítulo 14, aqui ó, capítulo 14, lá no versículo 24, 25, 28, diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, e nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a vida a todos, a respiração e todas as coisas, porque nele vivemos e nos movemos, existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, aqui é claro que a gente vê há muitas pessoas pegando esse versículo, né? E de uma maneira equivocada, quando aqui o Senhor fala, Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, né? A gente vê muita gente com base simplesmente nessa declaração, nesse único versículo, né? E descontextualizando tudo e dizendo que a igreja, o templo, não é mais importante, que Deus habita agora no coração do homem. Então, isso desqualificando, desmerecendo a igreja como instituição, como um templo, né? Infelizmente, existem muitos irmãos, né, que acabam pregando e acabam acreditando e acabam... Na verdade, a igreja, nós estamos até estudando sobre o que é ser igreja, né? Na continuação desse estudo, né, nós vamos ver o que é ser igreja. E a igreja de Cristo é fundamental, né? A igreja de Cristo é a preparação para a volta dele. A igreja de Cristo é a noiva do Senhor sendo adornada, é a noiva do Senhor sendo preparada, é a noiva do Senhor, sabe, sendo ensinada, é a noiva do Senhor sendo, ou seja, ataviada, né? Esperando a volta do noivo. Então, é absolutamente fora de contexto essa afirmação que muitos irmãos infelizmente pregam, que na verdade o que está dizendo aqui fala do tamanho de Deus. Evidentemente que Deus não é um Deus de 4 paredes, né? Isso a gente prega, a gente vive, graças a Deus isso. Deus não é um Deus somente de 4 paredes, Deus não é um Deus somente de templo, né? Deus é um Deus de templo, mas Deus é um Deus de rua, Deus é um Deus, sabe, de cidades, Deus é um Deus, né, de pregar a palavra, de ministrar a palavra. Deus é um Deus, entende, de nações. Deus é um Deus que está assim no nosso coração, como ali, mas, sabe, esse Deus que através dos nossos corações ele é pregado, né, para milhares de pessoas no mundo todo. Amém? Então aqui ele fala em Atos, né? Ele fala sobre o tamanho do Senhor, o tamanho de Deus, e que ele não é restrito a essa ou aquela denominação, ele não é restrito, né, a essa ou aquela pessoa. Ele é um Deus dos filhos, né? Ele é um pai, como a gente acabou de ver na aula anterior, ele é um pai que ama os filhos, né? Ele não é um pai que ama uma placa, né? Ele não é um pai, ele é um pai que ama os filhos, né? Então, e aqui fala também, né, ele não é servido por mãos de homens, ou seja, que não há nada que nós temos que possamos oferecer a Deus. Ele tem tudo, né? Ele tem todas as coisas. A única coisa que nós temos para oferecer é o nosso coração em adoração, né? É o nosso coração em gratidão, é o nosso coração, sabe, adorando e sendo grato a todas as coisas que ele é, que ele faz e que ele vai fazer. Amém? Continuamos então. Bom, nós somos criados por Deus. Lá em Salmo 139, versículo 14, verso 14 e 16, diz assim: Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra.
os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém? Então, pela palavra, né, nós somos criaturas, né? Todos nós fomos criados por Deus, né? Todos nós. Deus, ele fez todas as coisas, né? Inclusive nós. Vamos continuar? Nós somos propriedades de Deus. Diz assim lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, o Deus. Glorificai, pois, o Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o que ele está dizendo, né? Que nós somos propriedades de Deus. Quando ele fica assim, glorifica, né? Pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, quando nós estamos, né, com Cristo, né? Quando nós fizemos parte da Santa Igreja de Cristo, quando nós fizemos parte da noiva do Cordeiro, quando nós fizemos parte da Santa Igreja dele, né? Os filhos, quando nós aceitamos ele como o sacrifício pelos nossos pecados da nossa vida, nós não somos mais donos nossos, não somos mais propriedade nossa. Nós passamos a ser propriedade de Deus. Amém? Então tudo que a gente até também viu, né? A questão da mordomia, tudo que nós temos, tudo que nós somos, né? Tudo que nós representamos é dele, né? É por ele, é para ele. Amém? Isso é absolutamente a mais pura verdade que nós precisamos entender e viver. Nós somos propriedade de Deus. Então, tudo que o nosso corpo é propriedade de Deus. Por isso que há de haver um cuidado, né? Em tudo que bebe, em tudo que come, em tudo que faz. Porque o Espírito habita em nós. Né? Como ele fala que é o Espírito Santo, né? Que habita em vós, proveniente de Deus. Amém? Então, nosso corpo, nós somos propriedade de Deus. Então, continuamos. Então, nós somos criados por Deus, somos propriedades por Deus, propriedades de Deus, e nós somos chamados para adorar a Deus. Lá em Apocalipse 4:11 diz assim: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então nós somos o que? Chamados para adorar o Senhor pela sua criatura, pela sua criação, adorar o Senhor por tudo que ele fez, adorar o Senhor por tudo o que ele está fazendo e adorar o Senhor por tudo o que ele ainda vai fazer. Né? Por isso a questão da igreja, porque a igreja é um lugar onde nós nos reunimos também para prestar esse culto de adoração a Deus, né? Esse culto de adoração ao Senhor. Amém? Continuamos? Lá em Mateus, capítulo 22, versículo 37, diz assim: E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amém? Então aqui que Jesus está dizendo, né? O primeiro grande mandamento que nós devemos ter vivo em nós, né? É esse amor ao Senhor nosso Deus, né? De todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o pensamento. Amém? Então é isso que nós precisamos, né? Ter claro, né? Ter latente, desejar profundamente, né? Amar esse nosso Senhor, né? Amar esse nosso Deus, desejar isso profundamente, do fundo do nosso coração, porque afinal de contas é um mandamento. Né? Nós precisamos entender isso como mandamento e amar, pedir ao Senhor, gere esse amor em nós, gere um entendimento da necessidade desse amor, gere um entendimento da verdade que há nesse amor. Amém? Deus, vamos continuar.
Em Josué, capítulo 24, versículo 15, diz assim: Escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Amém? Aqui, né, tem muitos que pregam, né, essa frase de Josué como uma promessa. Eles dizem: pastor, mas a palavra está escrito, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas isso não é uma promessa. Aqui o que Josué declara, Josué teve um posicionamento. Eu sempre prego isso, né? Josué, ele se posicionou, ele chegou para o povo de Israel e disse: olha, vocês viram antes, se vocês lerem todo o contexto, ele fala todos os milagres que o Senhor fez com o povo no deserto. Né? Vocês viram tudo o que o Senhor fez. Vocês viram o Senhor abrir o mar vermelho, vocês viram como o Senhor liquidou o exército inimigo, vocês viram como o Senhor nos livrou da mão dos egípcios com as pragas. Vocês viram, ele foi citando todas as coisas. No final, né, ele declarou isso. No final ele disse: escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou seja, os deuses que serviram os nossos pais que estavam lá no Egito, ou os deuses dos amorreus, que era a terra onde eles estavam agora, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele se posicionou, né? É um convite. Se posicione também, né, dessa forma, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, assim encerramos aí o nosso vídeo número 8, falando sobre fundamentos, falando discipulado 1, né, sobre o módulo Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.